Olá, boa noite. Você acompanha agora a transmissão ao vivo pelo canal 4 da NET da comemoração do aniversário de Campinas, que faz hoje 240 anos. A Câmara comemora com a entrega da medalha Carlos Gomes a 12 personalidades. Fique em instantes com a abertura da solene. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, comemorativa dos 240 anos da cidade de Campinas, para homenagear diversas personalidades e instituições com entrega de medalha Carlos Gomes, por proposição dos vereadores Aurélio Cláudio, Campos Filho, Carmo Luiz, Luiz Henrique Cirilo, Neuza do São João, Paulo Búfalo, Vinícius Grati e do ex-vereador Gustavo Peta. Convidamos para compor a mesa, presidindo esta reunião solene, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também senhores vereadores Carmo Luiz, Luiz Henrique Cirilo, Neuza do São João, Paulo Búfalo, Vinícius Grati, deputado federal Gustavo Peta, senhor Agostinho Tavolaro, presidente da Academia Campinense de Letras. Os componentes da mesa recebem nosso palestrante convidado da Câmara Municipal de Campinas, especialmente para a noite de hoje, o senhor Jorge Alves de Lima. Nosso palestrante é presidente do Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Campinas, membro da Academia Campinense de Letras e membro do Conselho Consultivo do Centro de Memória da Unicamp. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos
os seus componentes e todos os presentes a receberem nesse momento nossos homenageados. Solicitamos aos homenageados que, assim que nomeados, por favor, se dirijam às mesas aqui à frente em local de honra. Homenageados, autoria vereador Aurélio Cláudio. Convidamos Carlos Alberto Silva Jansen. Marília Teixeira. Autoria vereador Campos Filho. Membros da banda Rosa de Saron, Rogério Feltrin, Wellington Greve. Autoria vereador Carmo Luiz, representando Juliano Prado, sua mãe, senhora Maria José Benade Prado. Marcos Luporini. Autoria vereador Luiz Henrique Cirilo. Rotary Clube de Campinas, Carlos Gomes, representado por sua presidente, Vera Peçanho Brescia. Autoria vereadora Neuza do São João. João dos Reis Moreira Júnior. Laura Duarte Santana. Luana Madeira Lamas. Autoria vereador Paulo Búfalo. Membros do trio Yucatán, Hércio, Hélio e Lucas. Autoria vereador Vinícius Gratti, representando senhora Marcília Maciel de Souza, senhor Giovanni Galvão, presidente da Associação Reconvivência de Campinas. Autoria do ex-vereador Gustavo Peta, Paulo Henrique de Oliveira. Convidamos a todos a tomarem assento. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, para declarar aberta esta solenidade. Muito boa noite a todos, uma saudação a todos os nossos telespectadores da nossa TV Câmara, que acompanham esse momento em que o nosso Poder Legislativo participa também dos 240 anos de nossa cidade. Eu queria fazer uma saudação também especial à primeira-dama da cidade,
Sandra Ciossi, muito bem-vinda, né? Nossos aplausos. A cidade de Campinas sabe, reconhece o trabalho que ela vem fazendo junto ao prefeito, junto, enfim, ao executivo. Eu declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, comemorativa aos 240 anos da cidade de Campinas, para homenagear diversas personalidades e instituições com a entrega de medalha Carlos Gomes. Convidamos os presentes a se posicionarem para execução e projeção do hino nacional brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Solicitamos a todos que tomem seus lugares. Nós relacionamos a presença do senhor Guilherme Vilela, representando o senhor vereador Jorge da Farmácia. Senhor Alemão Gomes, representando o professor Campos, secretário municipal de Esportes e Lazer. Senhora Elaine Ramos, da coordenação do FIC, representando o senhor secretário municipal de Cultura, Ney Carrasco. O senhor Marcelo Ferreira da Silva, representando o senhor Fernando Pupo, secretário municipal de Planejamento. O senhor Alcides Ladislau Acosta, presidente da ABAL. O senhor José Eduardo Gagliardi Florenci Teixeira, diretor de marketing cultural da ABAL. O senhor João Gabriel Bertolini, diretor também da ABAL Campinas e membro do Tribunal Eclesiástico. O senhor Nelson Bartelson, diretor da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas. Senhora Raquel Rosa, diretora-presidente da revista Staff. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos a todos os homenageados desta noite. Excelentíssimo senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas. Professor Dr. José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Unicamp. Ángel Fuentes González, cônsul honorário da Espanha em Campinas. Nesse momento, nós teremos breves palavras dos senhores vereadores, numa homenagem à cidade de Campinas. Convidamos o senhor vereador Carmo Luiz. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, autoridades presentes e todos os homenageados dessa noite. Uma linda noite, uma noite maravilhosa em que estamos aqui para podermos abraçar cada um de vocês que estão aqui. Hoje, no aniversário de Campinas, 240 anos de Campinas, e no seu hino dizia que os louros da vitória vão colher. E estes são os campineiros que vivem aqui, e estes são os campineiros no qual honramos esta noite. Que sabem os louros da vitória colher, porque na sua caminhada, em sua trajetória, provaram e vêm provando, senão não estariam hoje nesta noite aqui, para serem homenageados da forma como estão. Eu vim aqui para homenagear hoje o Juliano Prado, um artista multimídia, e o Marcos Luporini. E esses dois homenageados realmente colheram os louros da vitória. São pessoas que se propuseram a um projeto, e hoje é muito conhecido o projeto deles. São artistas que se propuseram a entreter crianças, e o sucesso foi tão grande que as barreiras da cidade de Campinas foram rompidas e atingiram todo o nosso país. E sabemos que poderão atingir muito mais, levando o nome da nossa cidade e do campineiro que sabe os louros da vitória colher. Boa noite a todos e muito obrigado. Convidamos a senhora vereadora Neuza do São João. Meu boa noite a todos. Fico feliz em tê-los aqui numa data tão especial para nós, que é o aniversário de Campinas. Já quero antecipar, dizer parabéns, Campinas. Parabéns a nós, pelas nossas conquistas. Parabéns a todos vocês homenageados aqui. É gratificante saber que estamos aqui homenageando pessoas tão especiais como estamos homenageando essa casa hoje. Fico muito feliz, tenho a honra de tê-los aqui, e como a única representante mulher dessa casa, eu digo, sejam sempre bem-vindos e parabéns a todos. Que Deus proteja e abençoe os lares de cada um de vocês. Meu muito obrigada. Convidamos o senhor vereador Paulo Búfalo.
Bem, boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a todos os homenageados, né? Homenageado que, de minha autoria, é o trio Yucatán, quer dizer, vindo das estrelas, né? Mas nesses 240 anos de Campinas, nós quebramos hoje um pouco o protocolo aqui de abrir para todos os vereadores, tendo em vista que é uma data especial. Em nome dos homenageados aqui, lembrar de todos aqueles e aquelas, ou que nasceram em Campinas, ou que escolheram a cidade para viver, que, na verdade, são as pessoas que... é gente que faz a grandeza da cidade, o valor da cidade, constrói as suas ideias, sua economia, enfim. E também lembrar aqui que, nessa data, nós sempre retomamos aqui a memória o nosso, talvez, o campineiro mais ilustre, que é o Carlos Gomes. Acho que esses homenageados, os convidados e convidadas aqui, eles resgatam um pouco essa memória, né, de Carlos Gomes, junto com a Casa, junto com a Câmara Municipal, mas também traz a atualidade da cultura que está acontecendo na cidade, sendo reconhecida aqui pela Câmara Municipal. Por isso, quero dar aqui boa noite a todos e todas, né? E dizer que nós temos muitos desafios ainda pela frente. E esses desafios passam também pela cultura, pelo conhecimento, pelas ideias que esses homenageados e homenageadas produzem e que levam, fazendo a alegria do nosso povo. Boa noite a todos e todas. Convidamos o vereador Vinícius Gratti. Boa noite a todos os presentes, cumprimentando a pessoa do nosso presidente, do nosso Legislativo Municipal, vereador Campos Filho, a toda a mesa componente dos trabalhos, cumprimentar os nossos homenageados da noite e, brevemente, deixar aqui os meus cumprimentos para a nossa cidade de Campinas, que completa hoje 240 anos. Uma cidade que tem uma história de luta, uma história de conquistas, uma história de muita superação. Vale dizer que a Fênix é o nosso símbolo, né? Campinas, que muitos desafios teve em seu passado. Então, nesse sentido, gostaria aqui de transmitir, através do nosso mandato, aqui os nossos sinceros parabéns à nossa cidade, ao todo o nosso povo, e que Deus possa abençoar o nosso povo, a nossa cidade, para que nós tenhamos mais aí 2, 3 séculos, pelo menos, pela frente. É isso, senhor presidente, deixando aqui também o nosso abraço à nossa primeira-dama, Sandra Ciossi. Muito obrigado. Convidamos o senhor vereador Luiz Henrique Cirilo. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa dos trabalhos, na pessoa do presidente dessa casa, vereador Campos Filho. Quero fazer um cumprimento especial ao palestrante dessa noite, doutor Jorge Alves de Lima. Cumprimento todas as senhoras aqui presentes, na pessoa da primeira-dama do município, Sandra Ciossi. Quero fazer um cumprimento agora especial a todos os homenageados, pessoas ou entidades que passaram pelo crivo da Câmara Municipal, dos vereadores, para que fosse aprovado um decreto legislativo, para que na noite de hoje, na noite que comemoramos 240 anos, de alguma maneira possamos reconhecer e eternizar o trabalho que cada um de vocês, individualmente ou através da entidade, realizaram, e a expectativa nossa é que continue realizando pela cidade de Campinas. Quero fazer um cumprimento todo especial, porque fui autor do decreto legislativo que concede ao Rotary Clube Carlos Gomes, e aí eu me refiro à presidente, a Vera Peçanho Bressa, que
comanda hoje o Rotary Clube Carlos Gomes, que é afiliado, né, do Rotary Clube Campinas Sul. Está correto, né, Vera? E hoje eu vejo aqui várias autoridades rotarianas que, de alguma maneira, contribuem com o seu trabalho individual e, na medida que esse trabalho é realizado dentro do Rotary, passa a contribuir de maneira significativa a cidade de Campinas, uma cidade que está em reconstrução, mas que, de uma maneira muito positiva, vocês realizam um trabalho que contribui, haja vista a deficiência do poder público em atender às grandes demandas que vocês atendem. Hoje nós tivemos, no aniversário de Campinas, muitas coisas a comemorar. O prefeito Jonas Donizete apresenta o ônibus elétrico, uma das alternativas para que Campinas possa contribuir com a melhoria ambiental, contribuir com o planeta no que se refere a essa parte ambiental. Muitas coisas precisam ser feitas, eu acho que nós temos motivos de sobra, nós campineiros, nativos ou não, aqueles que nasceram como eu ou que escolheram essa cidade para morar. Mas também é uma data para que nós possamos iniciar um profundo processo de reflexão, porque muitas coisas ainda precisam ser mudadas. Nós temos ainda várias Campinas dentro desse limite geográfico que precisa, de alguma maneira, as desigualdades serem diminuídas. Cabe ao poder público, cabe ao poder legislativo, cabe ao poder executivo, mas, principalmente, as pessoas que estão aqui presentes, formadoras de opinião, cobrar e, ao mesmo tempo, às vezes, sugerir para que nós possamos, efetivamente, de alguma maneira, contribuir para que possamos diminuir as desigualdades que hoje existem na cidade de Campinas. A todos os homenageados, a todos os presentes que, de alguma maneira, contribuíram para que essas autoridades estivessem aqui, eu só tenho que cumprimentar e, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. Convidamos o senhor deputado federal Gustavo Peta. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, presidente Campos Filho. Em nome dele, queria cumprimentar todos os vereadores, todas as autoridades aqui presentes. Breves palavras. Realmente é um motivo de muito orgulho ter nascido em Campinas, mas principalmente ter escolhido Campinas para morar, para viver, para criar a minha família. Campinas é uma cidade realmente muito vocacionada na área da tecnologia, do conhecimento, uma potência econômica, mas eu acho que o que mais honra a gente ser dessa cidade é exatamente o povo dessa cidade. Uma cidade acolhedora, muitos vêm para Campinas por conta da busca do conhecimento. Nós temos aqui 2 das principais universidades do país, outros chegam a Campinas em busca de trabalho, de oportunidade, mas o fato é que nós temos uma cidade muito rica em diversos aspectos, mas também marcada por problemas, por necessidade de superações, por desigualdade, por injustiça, e é por isso que nós temos que lutar todos os dias, para que Campinas possa ser uma cidade ainda melhor para se viver. E acredito que, na noite de hoje, a Câmara Municipal cumpre um papel muito importante em homenagear pessoas que dedicam parte da sua vida à vida cultural, à vida econômica, à vida da cidade. E queria, em nome do Paulo de Oliveira, render as minhas homenagens a todos aqueles que foram escolhidos e aprovados por essa casa. Mas eu não poderia deixar, para encerrar, de também render uma homenagem ao Marcos Luporini, que está aqui, porque acho que foi homenageado a autoria do vereador Carmo, porque ele realmente tem cumprido um papel muito importante na minha casa. A Galinha Pintadinha é um sucesso, né? Não só na minha casa, acho que, mas com certeza na casa de muitos aqui, pela forma que hipnotiza as crianças, mas também ajuda a educar. Parabéns a todos e parabéns a Campinas pelos 240 anos. Muito obrigado.
Com a palavra, senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Campos Filho. Para dizer a todos da nossa satisfação em poder recebê-los aqui nesta casa. E a gente tem tido, quando eu digo Poder Legislativo, várias iniciativas que eu entendo salutares. Uma delas, compartilhando com todos os vereadores, inclusive com o Gustavo Peta, que hoje é deputado federal, é uma iniciativa de resgatar a memória da cidade. Fizemos uma parceria com a Unicamp e resgatando memória. Por que estou dizendo isso? Porque a vida também faz parte aqui dessas coisas, não é? Esses eventos. Eu digo esse reconhecimento. Senão vai chegar um ponto que a gente vai pensar que tudo é um toque de mágica. De repente, chegamos aos 240 anos, porque... Então, nós temos que, na verdade, realçar aquelas pessoas que antecederam, que ajudaram a chegar aqui, a Campinas a chegar aqui. E também a cada um de vocês que recebem hoje essa homenagem, pela representatividade da cidade de Campinas, como foi dito aqui pelos meus antecessores, que muito bem nos recebeu. A mim, a minha esposa, aos meus filhos, uma acolhida maravilhosa, e a gente tem que agradecer. Agradecer a Campinas nesses 240 anos. E a todos os homenageados, o nosso agradecimento, o nosso abraço, e eu queria fazer uma ressalva especial ao homenageado, ao qual eu tive também a iniciativa de indicá-los e ter uma aprovação, como de todos aqui, por unanimidade, que é o Grupo Rosa de Saron, né, Greve? Pelo trabalho que é feito, 25 anos na estrada, puxa vida, a gente percebe que hoje não é fácil. E no currículo aqui, está dizendo aqui, levar uma mensagem cristã de esperança, fé e amor para todos. Numa sociedade tão relativista que nós vivemos, isso não é brincadeira, não. Isso requer bastante fidelidade na condução do processo todo, né? 25 anos, ou seja... Nós temos que ter, e eu não tenho dúvida nenhuma, que para chegar até aqui nessa homenagem, tem que ter uma coerência daquilo que se fala e da vida que se leva. Não é? O padre Antônio Vieira, e eu estou falando aqui para pessoas que sabem aqui da história da cidade, hein? O padre Antônio Vieira, Jorge, lá pelos anos de 1470, 1480, né? Ele, escrevendo os grandes sermões, ele fazia essa indagação. Mas por que a gente já não consegue converter tantas pessoas aí? E ele falava, olha, a grande dificuldade é que a gente já não faz aquilo que fala. Fala uma coisa e não faz. Então, quando eu tenho essa iniciativa de parabenizá-los, né, pelo grupo Rosa de Saron, por tudo aquilo que fez, que faz, e seguramente também continuará fazendo, mantendo esta coerência. Porque uma coisa é você fazer por fazer, não é? Vemos tantos grupos aí que começa, termina, faz a obra, para, mas não. Existe uma perseverança, né? Uma fidelidade de propósito, uma coerência. Aquilo que se faz e aquilo que se fala e aquilo que se faz no dia a dia. Então, nesse dia, que eu vejo como um dia de resgate da memória da cidade de Campinas, porque daqui a alguns anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos, vai estar lá nos anais da história. Olha, teve um grupo de pessoas que no dia 14 de julho, na comemoração dos 240 anos, foi homenageada. Uma sociedade tão relativista como essa, né, nós saímos na frente. Então, a Câmara Municipal de Campinas só tem que agradecer e parabenizá-los a todos. Parabéns a todos. Convidamos o senhor Jorge Alves de Lima, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, membro da Academia Campinense de Letras e membro do Conselho Consultivo do Centro de Memória da Unicamp, para ministrar uma breve palavra sobre o maestro e compositor Carlos Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente Campos Filho, ilustrado e competente dirigente maior da nossa Câmara Municipal de Campinas. Senhores vereadores, Carmo Luiz, Luiz Cirilo, meu particular amigo, Neuza do São João, Paulo Bufro, Vinícius Gratti e Gustavo Peta, jovem deputado federal. Quero saudar também, representando a mulher de Campinas, esta figura que tem sido um baluarte neste início de governo de Jonas Donizete, que é a nossa primeira-dama, Sandra Ciossi, em nome do qual eu cumprimento todas as senhoras e jovens aqui presentes. Ao meu particular amigo, Dr. Agostinho Tavolaro, dinâmico presidente da Academia Campinense de Letras, meus senhores e minhas senhoras e homenageados. A minha palestra de hoje não vai abordar Antônio Carlos Gomes pelo prisma da música. Eu quero abordar aqui uma outra faceta de Antônio Carlos Gomes que os historiadores brasileiros têm deixado à margem. Antônio Carlos Gomes foi o fator de pacificação da nação brasileira e foi um dos fatores da nossa unidade territorial. E eu vou procurar demonstrar isso em breves palavras às senhoras e senhores. Com o advento da República, em 15 de novembro de 1889, os governos militares do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto enfrentaram uma série de revoltas e sedições para desestabilizar o nascente regime da República. Floriano Peixoto sofreu no seu governo a revolta da Marinha de Guerra, liderada pelos almirantes Saldanha da Gama e Custódio de Melo. Floriano Peixoto, no final do seu governo, em 1893, conviveu com a Revolução Federalista ocorrida no Rio Grande do Sul, alastrando-se aos estados de Santa Catarina e Paraná. Prudente de Moraes, o sucessor de Floriano Peixoto, é o primeiro civil a assumir a presidência da República. Enfrentou ele os rescaldos da Revolução Federalista e enfrentou, em 1896 a 1897, a Guerra de Canudos, o confronto entre o exército brasileiro
e os integrantes de um movimento sócio-religioso liderados pelo místico e carismático Antônio Conselheiro. Tal conflito deixou um saldo trágico, o massacre pelo Exército Brasileiro de 20.000 fanáticos sertanejos e a perda de 5.000 soldados. Esse conflito foi o tema que Euclides da Cunha, na sua obra magistral, Os Sertões. Além disso, Prudente de Moraes ainda sofreu um atentado, no qual, em sua defesa, morreu o general Carlos Machado Bittencourt, o seu ministro da Guerra. A nação brasileira, por todos esses eventos históricos, estava dividida. Os ódios entre civis e militares, os partidários de Floriano contra os civis, contra a Marinha e contra aqueles que pugnavam pelo restabelecimento do regime monárquico. Campinas, ó Campinas, também sofria com esses embates políticos. No ambiente doméstico da nossa cidade, a luta política travada entre o ex-prefeito Antônio Álvares Lobo com o seu sucessor, o prefeito Dr. Vieira Bueno, era intensa e acirrada, chegando às raias das agressões físicas e verbais. Na posse de Vieira Bueno, no seu discurso, ele alfinetava o seu antecessor, Antônio Álvares Lobo, afirmando com todas as letras de que o seu primeiro ato administrativo seria desinfectar a boca do lobo. A nação estava dividida. Quando chegamos ao ano de 1896, ano cruel e dramático para a nossa cidade, nos 3 primeiros meses de janeiro a abril, a epidemia de febre amarela, sem dó e nem piedade, matava os moradores de Campinas. E naquela época, em março, começaram a surgir as primeiras notícias a respeito da saúde do maestro Carlos Gomes. No início do mês de março, Carlos Gomes sente-se triste e doente e observava a diminuição de sua capacidade de luta, mas só lhe veio à mente um desejo: eu quero ir morrer no Brasil, na minha terra, na minha cidade, eu quero morrer aqui em Campinas. Ele embarca em Milão, no trem que o leva a Lisboa, onde foi submetido a uma operação cirúrgica na língua. Carlos Gomes preocupava-se com o tempo, pois ele deveria estar em Belém, no Pará, para assumir a direção
do Conservatório Musical, criado especialmente pelo seu admirador Lauro Sodré, então governador do estado do Pará. Sofrendo muito, Carlos Gomes insiste em seguir para o Pará. O embaixador e o cônsul do Brasil em Portugal, bem como seus amigos portugueses, tentaram dissuadi-lo desse propósito, alegando as dificuldades que enfrentaria o doente numa longa viagem marítima. Ele, porém, mostrou-se firme e inabalável. Se é de morte o meu mal, eu quero ir morrer na minha terra, na minha Campinas, dizia o nosso genial Carlos Gomes. Ele chegou à cidade de Belém em 15 de maio de 1896, sendo recebido pela multidão que o aplaudia freneticamente. A seguir, Lauro Sodré convidou uma junta médica integrada por 23 médicos para examinarem Carlos Gomes. Em conferência, os facultativos confirmaram o sombrio diagnóstico de seus colegas portugueses. Carlos Gomes sofria de mal incurável, um tumor cancerígeno na língua, e o tratamento prescrito era somente paliativo para minorar os seus padecimentos. Enquanto isso, em Campinas, os amigos e admiradores de Carlos Gomes movimentavam-se freneticamente para que, ainda em vida, lhe fossem prestadas as homenagens merecidas no seu berço natal. O seu grande amigo, o jornalista Álvaro Miller, em primoroso artigo publicado no Diário de Campinas, em julho, escreveu, aspas, Carlos Gomes tem o direito inconteste a ser glorificado em vida, assistir ainda nos seus últimos momentos, quando os seus olhos se vão vidrando na morte, as apoteoses feitas à sua pessoa, nobres, altíssimas apoteoses, é certo, mas muito inferiores às que lhe prepara a história. Campinas, ó Campinas, não pode esquecer o mais notável de seus filhos. Campinas há de sempre ser a pátria de Carlos Gomes. Pois bem, é preciso que se lhe preste uma consagração. E se alguém disser que chega tardia, responda-se-lhe que é justamente para desagravar um silêncio que poderia parecer criminoso se não fosse justificado pelas circunstâncias anormais em que se encontra Campinas
vitimada por terrível epidemia de febre amarela. E é justamente por isso, repetimos, que se faz preciso essa homenagem. Esquecê-lo, pois, nos seus últimos instantes, seria de uma ingratidão revoltante, se não fora de uma crueldade maldita. Pouco valerá a Carlos Gomes se a pátria o esquece. Ele pouco deverá senti-lo, porque neste Brasil, e mais ainda, nesta terra de Campinas, ele é o único a quem, no dia em que a história, ao escrever seus Faustos e, ao enfrentar com seus olhos penetrantes, perguntar-lhe, serena, ereta, quem tu és? Quem tu és? Poderá Carlos Gomes responder, com justo orgulho, sereno, ereto também. Eu sou o que sou. Eu sou Carlos Gomes. É bem possível que, nesse dia, a pátria que o esqueceu, que irá ter as honras de haver servido de berço aquele de seus filhos que mais a enalteceu e honrou perante o concerto das nações. Então, sim, a homenagem será tardia e pouco honrosa. Fecha aspas. Todavia, em 16 de setembro de 1896, Carlos Gomes, na sua hora final, expirou placidamente, sem sofrimento, com seus grandes olhos abertos, como que vendo as glórias passadas. Já o corpo aqui em Campinas, porque ele veio de navio, quase um mês de navio, seu corpo embalsamado, parando em Recife, parando em Salvador, parando no porto do Rio de Janeiro, de Santos para São Paulo de trem, aonde ele foi homenageado na Faculdade de Direito no Largo São Francisco, e depois o corpo veio para Campinas. Quando ele chegou aqui em Campinas, no Teatro São Carlos, colado à Catedral, onde Carlos Gomes estava sendo velado, Júlio de Mesquita, o fundador do Estado de São Paulo, saudou o grande filho de Campinas, porque ele fez a oração fúnebre numa sessão célebre realizada no Teatro São Carlos. E ele disse o seguinte, aspas, Carlos Gomes, que aí está, ao abrigo divino do vasto teto do nosso templo, à espera de que o piedoso patriotismo da gente campineira o leve, afinal, para a eterna paz celestial. Carlos Gomes que há 30 e poucos anos saíra de Campinas, humilde caboclo obscuro, e cujo corpo morto, relíquia de imenso valor, a
extrema generosidade do Pará nos restituiu. E agora nos chega ao clamor de um triunfo no clarão deslumbrante de uma apoteose nacional. Ele, Carlos Gomes, foi, em primeiro lugar, um artista, um grande artista, o maior do Brasil em todos os tempos, o único americano que teve força e mérito suficientes para impor-se à admiração rebelde da requintada Europa. E só a arte, só essa doce e radiosa emanação do espírito humano, só esse vínculo inefável entre as sombras do mundo e a claridade do infinito, que tem as cores do arco-íris e o perfume de todas as flores. Só ele, Carlos Gomes, só ele é capaz de se ver gravado em caracteres imorredouros de luz e ouro na página mais nobre e mais pura da história do Brasil. Como um condão, como um passe de mágica, a nação que estava dividida começou a se emocionar, a chorar Carlos Gomes, e ela foi se pacificando, e com isso permitiu a eleição de Manuel Ferraz de Campos Sales à presidência da República em 1898. Campinas, hoje, e aqui e agora, presta o seu tributo de veneração e admiração ao seu filho ilustre, ao outorgar à Câmara Municipal de Campinas a medalha que leva o nome imortal de Carlos Gomes aos senhores e às senhoras, símbolos vivos e representantes das honrosas e belas tradições de cultura, civilidade e arte de Campinas, da nossa amada Campinas. De autoria do vereador Aurélio Cláudio, Carlos Alberto Silva e Hansen e Marília Teixeira. De autoria do vereador Campos Filho, a Banda Rosa de Saron. De autoria do vereador Carmo Luiz, Juliano Prado e Marcos Luporini. De autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, o Rotary Clube de Campinas, Carlos Gomes, na pessoa da minha amiga, doutora Vera Peçanha, Brécia Peçanha, Lídima, sucessora de Maria Monteiro. De autoria da vereadora Neuza do São João, João dos Reis Moreira Júnior, João Moreira Reis, Laura Duarte Santana, Laura Duarte, Luana Madeira Lamas, de autoria do vereador Paulo Búfalo, Trio Yucatã, autoria do vereador Vinícius Gratti, Marcília Maciel de Souza, e de autoria do ex-vereador Gustavo Peta, Paulo Henrique de Oliveira. Meus amigos, ao encerrar, Campinas comemora hoje 240 anos. O mês de julho é um mês predestinado. É o mês que nasceu Guilherme de Almeida. É o mês do nascimento de Antônio Carlos Gomes, e hoje também é o aniversário do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Muito obrigado e que Deus os abençoe sempre para a alegria da nossa cidade, para os destinos maravilhosos da nossa empolgante e querida e amada Campinas. Muito obrigado.
Nesse momento, teremos a entrega da medalha Carlos Gomes. Convidamos os senhores vereadores a se posicionarem à frente da mesa deste plenário para a entrega das honrarias. Solicitamos aos homenageados que, assim que nomeados, se dirijam aos senhores vereadores para receberem a honraria e para as fotos. Autoria, vereador Aurélio Cláudio, que infelizmente não pôde estar presente. Nosso homenageado é pianista, professor de piano, camerista, doutor e mestre em música pela Unicamp, professor adjunto da Universidade Estadual do Paraná na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Foi aluno do Conservatório Musical Carlos Gomes, em Campinas. Também lecionou no Conservatório Musical Beethoven, em São Paulo, na Escola Municipal de Música de Campinas, na Fundação Romi, em Santa Bárbara do Oeste e na Unicamp. Foi premiado em diversos concursos de piano, participou de cursos de aperfeiçoamento no Brasil e no exterior, solou com várias orquestras do estado de São Paulo e, em suas apresentações, divulga sempre a música brasileira, em especial a obra de Carlos Gomes. Mantém um duo permanente com o soprano Marília Teixeira. Convidamos Carlos Alberto Silva Jansen. Nossa homenageada é advogada, cantora lírica, produtora de eventos artísticos e professora de canto. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, em Canto pela Universidade Federal da Bahia e cursou mestrado em Música pela Unicamp. Participou de diversos masterclasses no Brasil, nos Estados Unidos e na França, estudando com renomados professores. É representante do Rio de Janeiro em Sergipe, da Associação Brasileira de Canto e dama comendadora pela Sociedade Brasileira de Heráldica, Humanística e Medalística em São Paulo. Lecionou canto lírico no Conservatório de Música em Sergipe, Conservatório Carlos Gomes de Campinas e na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recebeu diversos prêmios e títulos de grande relevância. Atuou como solista juntamente com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, Orquestra de Câmara da Universidade Federal da Bahia, Orquestra Sinfônica de Americana e Orquestra de Câmara Ars Musicales de Campinas. Mantém o duo permanente com o pianista Carlos Jansen. Convidamos Marília Teixeira. Autoria, vereador Campos Filho. A banda Rosa de Saron é formada por Guilherme de Sá, Eduardo Faro, Rogério Feltrin e Grevão. Surgiu em 1988 na cidade de Campinas.
dentro do movimento de renovação carismática da Igreja Católica. Com composições próprias, a banda possui 12 discografias, nas quais proporcionaram disco, DVD de ouro e indicação ao Grammy Latino. Em 2011, a banda Rosa de Sarão apresentou-se na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, Espanha, como representante oficial da juventude brasileira. E em 2013, apresentaram-se ao Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Apesar de todo esse reconhecimento e crescimento durante todos esses anos, o objetivo do grupo continua o mesmo dos seus primeiros ensaios: levar uma mensagem cristã de esperança, fé e amor para todos através da música. Convidamos Rogério Feltrin e Wellington Greve. Autoria, vereador Carmo Luiz. Ele é artista multimídia, roteirista, produtor audiovisual, com atuação na criação e produção de conteúdo para diversas mídias. Criou e produziu centenas de animações para a internet, atuou na produção de curta-metragens como roteirista e diretor de fotografia. Com pós-graduação em produção executiva de cinema e TV pela FGV, fundou com Marcos Luporini a Bromélia Produções, que produz os DVDs Galinha Pintadinha. É roteirista, diretor, artista visual do projeto e já vendeu mais de 1,5 milhão de discos. Usando sua experiência como músico e artista de teatro, escreveu roteiros para animações, espetáculos voltados para o público infantil. Representando Juliano Prado, convidamos sua mãe Maria José Benade Prado. Ele é diretor, roteirista, produtor musical e animador, formado em comunicação social pela USP, música popular pela Unicamp e pós-graduação em cinema pela Unicamp. Ele escreveu, produziu, animou, compôs e musicou os DVDs da Galinha Pintadinha. Ganhando 3 DVDs de platina triplo, ganhou o prêmio de melhor roteiro no 9º FAM e destaque do júri no Gramado Cine Vídeo, e também premiação no Festival Nacional de Curtas do Vale do São Francisco. Convidamos Marcos Luporini.
Autoria, vereador Luiz Henrique Cirilo. Rotary Clube de Campinas, Carlos Gomes. Fundada em 7 de outubro de 1992, com 26 sócios, foi o primeiro clube misto da cidade de Campinas e tem como clube padrinho o Rotary Clube de Campinas Sul. Desde 1º de julho deste ano, tem como presidente a senhora Vera Peçanho Brescia. Ela é cantora lírica, das mais significativas da obra de Carlos Gomes. Desde a fundação em 1992, o Rotary Clube de Campinas Carlos Gomes assumiu junto à Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a participação da semana e depois do mês, em setembro, de Carlos Gomes, com a preparação, divulgação de diversas homenagens ao grande nome da música clássica mundial, cujo ápice das comemorações é a colocação de uma coroa de flores no monumento túmulo de Carlos Gomes e a apresentação de cantores líricos na Praça Bento Quirino, em sua maioria originados da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, ABAL. Convidamos senhora Vera Peçanho Brescia. Autoria, vereadora Neuza do São João. Ele é natural de Barretos, onde iniciou os estudos musicais e de piano, tendo se diplomado pelo Conservatório Musical Carlos Gomes, em Barretos. Posteriormente, concluiu o curso de piano pela Faculdade Paulista de Arte, em São Paulo. Desde 1985, colabora ao piano com cantores eruditos, acrescentando a atividade de solista a de camerista, com apresentações no Brasil, Alemanha e Itália. Em todas essas ocasiões, teve oportunidade de incluir autores brasileiros, e especialmente Antônio Carlos Gomes, numa proposta de divulgar incessantemente as obras desse autor. É sempre notável em suas participações em concertos em homenagem a Carlos Gomes. Tem participado de programas de rádio e televisão, além de gravar um CD com canções de Carlos Gomes. Forma o duo Abonrad Reis com o baixo Eduardo Janho Abonrad, divulgando sempre o repertório brasileiro e a obra do Tonico de Campinas, Carlos Gomes. Convidamos João dos Reis Moreira Júnior. Graduada em música, com habilitação em canto erudito na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, sob orientação da professora doutora Adriana Kayama. Tem participação em diversas galas líricas, recitais e concertos, destacando-se os recitais junto ao ABAL, em homenagem a Carlos Gomes, interpretando áreas e canções do compositor. Em 2013, na cidade de Bauru, São Paulo, foi vencedora do primeiro prêmio na categoria de 24 a 35 anos do concurso de canto Bauru Atlanta Competition.
Nesse mesmo ano, em Campinas, ganhou o prêmio de melhor intérprete de Carlos Gomes, do concurso Carlos Gomes Estímulo para Jovens Cantores Líricos. Atualmente cursa o mestrado em Músicas Práticas Interpretativas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Faz parte da Ópera Estúdio da EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e é integrante, desde 2009, do Coro Contemporâneo de Campinas, sob regência de Ângelo Fernandes. Tem participado de eventos internacionais e nacionais, divulgando a obra de Carlos Gomes. Convidamos Laura Duarte Santana. Pianista natural de São Paulo, onde, aos 6 anos de idade, iniciou seus estudos de piano. Estudou no Conservatório Musical e Artístico Bela Bartók, em São Paulo, e concluiu o curso de habilitação técnica em música no Conservatório Musical Carlos Gomes, em Campinas. Em 2012, teve aulas de aperfeiçoamento técnico e, no ano seguinte, ingressou na graduação em música erudita na Unicamp. Em 2006, obteve o título de bacharel em música erudita. Em 2007, assumiu a regência da Orquestra Sociedade Filarmônica de Valinhos. Em 2009, graduou-se em licenciatura em Artes, Música pela Unicamp. Também atuou como co-repetidora do Teatro Municipal de Jaguariúna e hoje leciona em Valinhos como professora particular e na Escola Anderson Favrin. É divulgadora da vida e da obra de Carlos Gomes em recitais em Campinas e nas cidades da região. Convidamos Luana Madeira Lamas. Autoria, vereador Paulo Búfalo. Trio Yucatán, com 54 anos de carreira. É um autêntico representante da música latino-americana e tem 6 CDs gravados. O destaque é a harmonia vocal do grupo, formado pelos irmãos gêmeos Hércio e Hélio e pelo amigo Lucas. O trio de Campinas toca clássicos latinos e músicas românticas e se apresentam em vários países da América Latina. O grupo musical surgiu em Mogi Guaçu e se apresentava na Escola Padre Armani, onde os irmãos estudavam. Os irmãos começaram a tocar ainda muito jovens e formaram o trio aos 17 anos, em 1959. As apresentações em navios começaram em 1978 e tornou-se o local mais utilizado pelos músicos. Convidamos Hércio, Hélio e Lucas.
Autoria, vereador Vinícius Gratti. No dia 3 de agosto de 2013, a professora Marcília Maciel de Souza agraciou a população de Campinas e do Brasil com a doação ao Museu Carlos Gomes, do Centro de Ciências, Letras e Artes, de edição rara, com partituras completas do poema vocal sinfônico Colombo e da ópera O Guarani, compostas pelo maestro campineiro. O documento é uma verdadeira relíquia histórica e cultural. Se trata do mais antigo registrado e conta com dedicatória manuscrita pelo maestro Carlos Gomes, datada de 18 de agosto de 1892. Tal gesto demonstra singular atitude de civismo, desprendimento e amor à arte, história e cultura que merece ser reconhecida. Convidamos para receber, representando a professora Marcília Maciel de Souza, senhor Giovanni Galvão, presidente da Associação Reconvivência de Campinas. Autoria, ex-vereador Gustavo Peta. Ele é economista aposentado. Natural de Ribeirão Preto, é um destacado microempresário e produtor cultural. Seu desenvolvimento, seu envolvimento com a música brasileira começou em 2001, quando fundou a Casa Tunicos Boteco. Apesar de abrir as portas para grupos locais de samba e choro, o bar ganhou fama nacional por homenagear o maestro Carlos Gomes, começando pelo nome Tunicos, lembrando o Tunico de Campinas, referência direta à infância de Carlos Gomes. Não basta esse nome, o bar é inteiramente decorado com cartazes das óperas de Carlos Gomes. Cartazes, réplicas de cartazes raras, e quem não conhece pode ir lá visitar para ver os cartazes da época em que essas óperas foram apresentadas. Hoje o Tunicos é uma das casas de shows mais tradicionais do centro de Campinas. Diversos artistas renomados lá se apresentaram. Em mais de uma década, o Tunicos foi tema de inúmeras reportagens, tendo como tema preservação e difusão da memória de Carlos Gomes. Convidamos Paulo Henrique de Oliveira. Convidamos os senhores vereadores a retornarem a seus lugares. Se eu der para um,
todos cantores aqui. Não, só que a prece só que palavra. Então o trio vai fazer a prece, uma palavrinha rápida, e o trio vai encerrar. Uma palhinha repetida. Eu tenho um DVD do Carlos Gomes. Ah, então deixa. Vai pro DVD. Nesse momento, nós convidamos a todos a presenciarem, a ouvirem a música de Antônio Carlos Gomes. Nós teremos um dueto de Ceci e Peri, da ópera O Guarani, música de Carlos Gomes, libreto de Antônio Scalvini, uma apresentação com a orquestra do primeiro Festival Internacional de Ópera da Amazônia, com a regência do maestro Roberto Duarte, um momento sublime desta ópera que, em Milão, transforma o nome de Carlos Gomes nesse nome lendário que é hoje. A apresentação tem soprano Adriana Queiroz e o tenor Richard Bauer.
che sento in me, ma il torno so di schiuderti, né ti so dir perché. Quando su si vedo, sento le tempo vola e altrove esser deg'io. Dove una rete infame tender da biete trame impunemente spero trevili traditor. Chi mai? Non chiederlo, a me son noti e basta. Uccido. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, para declarar encerrada esta solenidade. Obrigado, Padilha. Parabéns a você, a todo o nosso cerimonial. Agradecendo a todos nesse dia em que nós podemos dizer, nesta noite, uma noite em que nós realçamos as nossas afinidades. Deixamos de lado as nossas diferenças. Como dizia o saudoso Papa João Paulo II, somos muitos diferentes, mas nós temos as nossas afinidades que são maiores do que as nossas diferenças, com certeza. E hoje aqui, as nossas afinidades é exatamente o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação, o nosso zelo para com a nossa cidade de Campinas. Uma boa noite a todos. Eu queria chamar para encerrar o trio Yucatán.
para dar uma palhinha para a gente já ir encerrando esta noite maravilhosa em que nós homenageamos 240 anos da nossa querida cidade de Carlos Gomes, cidade de Campinas. Só para encerrar com chave de ouro. Vamos fazer uma música. Temos certeza que o Tonico ofereceria para todos os presentes na pessoa de cada mulher aqui. Geralmente a gente, uma das primeiras coisas que vê nas mulheres são os olhos. Então nós vamos cantar para vocês, a capela, Aqueles Olhos Verdes. E lembrando também que no dia 24, o nosso trabalho será lá no Tonicos Bar. Gostaríamos de ter todos vocês lá para participarem com a gente, tá bom? Aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos, pedaços do luar, mas tem a miragem profunda do oceano, que trazem todo o engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-a de dor. Aqueles olhos tristes pregaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Obrigado ao trio Yucatán. Obrigado, parabéns, boa noite a todos. Viva Campinas, parabéns a todos. Está encerrada esta sessão. Obrigado pela presença. Está encerrada a transmissão ao vivo da comemoração dos 240 anos de Campinas. Lembrando que você pode rever os momentos especiais da noite de hoje no canal YouTube, através do canal TV Câmara Campinas e também pelo nosso boletim que vai ao ar durante toda a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Você pode acompanhar nosso canal pelo canal 4 da NET e pelo site da Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e tenham uma boa noite.